A gente muda de assunto. A ocupação de escolas por estudantes em protestos contra medidas do governo tem rendido muitas polêmicas, inclusive por conta de atitudes dos manifestantes que são menores de idade. Por isso, é importante entender qual é a responsabilidade dos pais nesses casos, como explica a repórter Luísa Maiana. A voz da insatisfação e do descontentamento ecoou entre os corredores de diversas escolas do Brasil. Mais de 300 instituições de ensino estão ocupadas por alunos que se manifestam principalmente contra a PEC 241, que prevê o teto de gastos do governo, e contra a reforma do ensino médio. A maioria dos estudantes envolvidos nas ocupações são menores de idade. Eles acreditam estar envolvidos em defesa dos valores democráticos e exercendo o direito de se manifestar expresso na própria Constituição Federal. Foi o caso da estudante Andriele Koskoski. Ela faz parte de alguns movimentos estudantis e esteve presente em algumas ocupações. Do Paraná, ela nos concedeu uma entrevista via Skype. Porque a gente acredita que tem que ter uma reforma no ensino médio. Só que essa reforma ela tem que ser discutida com as pessoas, entendeu? Tem que se chegar ao pessoal que está mais envolvido com a educação. Tem que se perguntar para os professores o que eles acham. Tem que se perguntar até mesmo para os alunos, para a comunidade acadêmica. A estudante contou que muitos pais participaram das manifestações e acompanharam as ocupações em várias escolas. Muito pai entende que o movimento e que a luta dos estudantes não é só por um ego, querer aparecer. Ele entende que aquilo ali não é só para o filho dele, que tem outras gerações que estão vindo aí e que vão sofrer. Mas os estudantes não estão de brincadeira, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E até agora nenhum pai foi responsabilizado porque os estudantes têm essa consciência e têm essa responsabilidade. Tudo isso trouxe à tona a discussão sobre os limites das ações dos menores de idade e a responsabilidade dos pais sobre os atos dos filhos. Até que ponto os pais podem assumir o ônus das atitudes dos filhos menores de idade e até onde os filhos têm autoridade para responder por seus atos? Jorge Antunes é conselheiro tutelar e explica os limites legais que cerceiam essas situações. Bom, praticamente todos os atos, os pais são informados, alguns deles eles são responsabilizados mais diretamente. O conselheiro acrescenta que a responsabilização dos pais depende também da gravidade do ato ou infração cometidos pelo filho. Se o ato foi leve, não houve uma proporção maior, os pais podem ser chamados, ser advertidos, assinar um termo de advertência, onde conste uma admoestação ao adolescente e ao próprio pai, no sentido que ele cuide melhor. A responsabilização dos pais pelas ações dos filhos é prevista em lei, no inciso 1º do artigo 932 do Código Civil, no artigo 227 da Constituição Federal e inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, essa responsabilização é apenas no ato civil. Caso o adolescente esteja envolvido no ato infracional, ele responderá pessoalmente na Vara da Infância e Juventude. Em relação à responsabilização civil, o pai ele é, pelo Código Civil, responsável pelo ato do filho, que cause dano a terceiras pessoas. Do ponto de vista criminal, o pai, ele, em regra, não se responsabiliza pelo ato do filho. O filho, o adolescente, a partir dos 12 anos de idade, ele é pessoalmente responsabilizado pelo ato infracional. A partir dos 18 anos de idade, então, ele responde como adulto. E como adolescente, a partir dos 12 anos, responde perante a Vara da Infância e Juventude por atos infracionais. Ainda segundo o promotor de justiça, são 6 as sanções tomadas para punir o menor que comete ato infracional. A primeira delas é a advertência, onde os pais são notificados sobre os atos cometidos pelos filhos. A segunda é a obrigação de reparar o dano, que neste caso também responsabiliza os pais. As demais são prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação, cumpridas pessoalmente pelo menor infrator. Todas essas medidas são aplicadas ao adolescente. É ele que responde, entendeu? Pessoalmente. É como tem o processo criminal para o adulto, tem esse processo na Vara da Infância e Juventude para o adolescente. O adolescente responde pessoalmente pelo ato infracional. O pai, ele pode acompanhar o adolescente durante o processo. É uma garantia processual. Mas quem é o réu do processo é o adolescente. O pai pode suportar um efeito civil de uma condenação se esse ato infracional gerou uma responsabilização civil também, um prejuízo a outra pessoa. Mas do ponto de vista da responsabilização pessoal, corporal,
quem sofre é o adolescente. É ele que vai ter que prestar serviço à comunidade, é ele que vai ser caminhado para a Fundação Casa em casos mais graves, ele que é colocado em liberdade assistida, ele que é advertido, enfim.